Olá, gente! Eu me chamo Aristóteles Cardona Júnior e estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Medicina em Debate. Este é nosso segundo episódio que trata do Mais Médicos e tudo o que vem acontecendo com relação ao programa desde que Bolsonaro ganhou a eleição para a presidência da República. Para quem ainda não conhecia, já apresentei, nós somos o Medicina em Debate, um podcast feito para discutir a medicina e a saúde sob o ponto de vista clínico e da política também. E para quem ainda não conhece o formato de podcast, podemos dizer que são programas gravados e que ficam à disposição das pessoas para serem escutados a qualquer momento, em casa, no trânsito, durante o almoço, lavando os pratos, enfim. É um formato que se encaixa bem no dia a dia tão corrido de nossas vidas. Então, antes de mais nada, por favor, nos curta, nos compartilhe e assine o nosso podcast em todas as plataformas nas quais já estamos disponíveis: Spotify, iTunes, YouTube e os demais agregadores de podcast. Acessem também o nosso site em www.medicinaemdebate.com.br. Como já adiantei, o tema de hoje será novamente o Mais Médicos. Sugiro fortemente que quem ainda não escutou o primeiro episódio o faça antes mesmo de escutar esse aqui. Sem mais delongas, vamos às apresentações. Hoje contaremos com Érica Siqueira, que já participou no episódio que gravamos sobre o Novembro Azul, e Felipe Proenço, que participou no primeiro episódio do podcast e que tratou do Mais Médicos. Passo a palavra para que possam se apresentar novamente. Oi, Érica. Olá, Ari, tudo bem? Então, saúdo todos que estão nos escutando e a todas. Me chamo Érica, sou médica de família, atualmente estou trabalhando na rede de Recife e também sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, em Caruaru. E aí, Felipe? Oi, pessoal. Que bom estar de volta aí com vocês, estar participando de novo do Medicina em Debate. Como tinha me apresentado anteriormente, sou médico de família, sou professor aqui da UFPB, onde na Federal da Paraíba, em João Pessoa, onde coordeno a residência de Medicina de Família. Muito bem, Felipe. E eu, como já tinha me apresentado também, me chamo Aristóteles, sou médico de família e comunidade aqui em Petrolina, no sertão pernambucano, e sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. No primeiro episódio, nós fizemos um apanhado geral sobre o que é o Mais Médicos e todo o contexto envolvido na sua implementação. Fizemos também um balanço dos seus resultados e discutimos o anúncio, naquele momento, da retirada de Cuba do programa, após as ameaças feitas pelo Jair Bolsonaro. Aproveitamos também e debatemos muito das mentiras que são repetidas sobre o programa, sobre a formação dos cubanos e por aí vai. Neste programa agora, vamos debater um pouquinho o que aconteceu de lá para cá e já fazer um exercício de ver e visualizar, na realidade, o que vem pela frente. Dando início ao debate do conteúdo, um assunto que eu queria retomar aqui, porque nos foi muito questionado antes e após o primeiro episódio, foi sobre as tentativas de conseguir garantir a questão do provimento, né? A questão dos profissionais ocuparem as áreas mais distantes, mais necessitadas, muitas vezes, de atenção à saúde. E aí a gente lembra logo que não é só um problema brasileiro, né? Esse é um problema que já ouvimos e já lemos falar em várias partes do mundo, mas seguimos tendo esse problema, né? Então eu jogo logo a pergunta para a Érica Siqueira. Eriquinha, o que é que você nos fala sobre essa questão do provimento? Então, isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque esse problema do provimento médico é um problema mundial, né? Vários países do mundo discutem e fazem trocas em relação a esse problema, né? A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma organização internacional que tem o objetivo de realizar análise, enfim, trocas de políticas econômicas e solucionar problemas de seus países membros, né? A OCDE aponta que a falta de médicos e também a sua má distribuição é uma questão política importante na maioria dos seus países membros, né? Então, essa dificuldade de provimento e fixação de médico não é uma questão só daqui do Brasil, né? A OCDE coloca também, né, que quando você deixa todo esse processo de escolha apenas para o âmbito individual,
a gente sempre acaba caindo na questão da distribuição inadequada, né, socialmente. Acaba sempre, todos os médicos, na verdade, a gente tem acaba tendo um comportamento igual ao resto da sociedade. Então, todos nós nos concentramos nos grandes centros, né, nos grandes centros urbanos. Então, por exemplo, vários países do mundo também pensam políticas de provimento de profissionais, e a sua grande maioria também lança mão de políticas de atração de médicos estrangeiros. Então, por exemplo, o Reino Unido, 37% de sua força de trabalho médica é de médicos estrangeiros. Nos Estados Unidos, um pouco mais de 25%. No Canadá, também um pouco mais de 17%. A gente tem também o exemplo da Austrália, que 22% dos médicos australianos são estrangeiros, né? É interessante que lá na Austrália eles ainda têm duas políticas, dois programas, né, de atração de médico, e para poder fazer esse enfrentamento desse problema, né, de provimento e fixação. Um é um programa interno, que é chamado Rural Clinical Training and Support. É um programa de seleção, né, que eles estimulam a seleção de estudantes, né, oriundos de áreas remotas, né? A gente já sabe, quando a gente seleciona pessoas que já são do interior, já são de áreas remotas, é mais fácil de fixá-los. Então, na Austrália, eles fazem como fosse uma cota, né, uma seleção privilegiando pessoas que são de áreas remotas, e também eles obrigam, né, que todas as faculdades de medicina façam seus estágios também dentro de áreas rurais de difícil acesso. Então, eles fazem que todos os seus estudantes de medicina tenham acesso a essa região. Um outro programa, que é o Overseas Training Doctors, é um programa de atração de médicos estrangeiros. Esse é um programa bem parecido com o Mais Médicos, que é o programa daqui do Brasil. E aí eles também fazem essa atração de médicos estrangeiros. Os médicos trabalham só nas regiões que eles colocam como regiões de difícil acesso, um lugar que é de difícil fixação para os médicos. E aí eles também trabalham de forma supervisionada, igual ao programa Mais Médicos aqui no Brasil. A questão é que lá na Austrália esse programa, aqui no Brasil é 3 anos, podendo renovar mais 3 anos, então fica um total de 6 anos, e lá na Austrália o programa prevê um período de 10 anos de trabalho desses médicos, né? Então aqui o Brasil não ia ser diferente, né? Nós temos um país de dimensões continentais, uma diversidade socioeconômica enorme, cultural, e também uma diversidade em relação aos indicadores de saúde, né, nas nossas 5 regiões. Então, é super importante o SUS analisar, monitorar, enfim, entender qual é essa demanda, qual é essa necessidade das várias regiões do Brasil, das várias cidades, para poder ofertar, né, e conseguir fixar esses médicos nessas regiões para garantir saúde para todo brasileiro. Muito bem, Érica. Eu chamo a atenção na sua fala para essa questão de que não só a gente tem um exemplo em vários outros países dessa necessidade, como a gente vê também muitas políticas, né, nesses países de tentar fortalecer essa questão da presença dos médicos nos locais onde se mais necessita. Felipe Proenço, o que é que tu acha aí desse resgate e, na realidade, dessa situação apontada por Érica? Bom, acho que muito importante o que a Érica falou, acho que trouxe esse contexto de dificuldade dos diversos países, né? Quando é perguntado para os países da OCDE se eles têm dificuldades com a questão de distribuição de trabalhadores nos seus sistemas de saúde, e aí a gente tem vários exemplos de países com sistemas universais, sistemas públicos de saúde, e praticamente todos acabam colocando dessa necessidade. Eu acho que do último levantamento que aconteceu, que o único país disse que não tinha dificuldade foi a Holanda. Todos os outros países falaram que havia um desequilíbrio e, além disso, uma preocupação também com a quantidade de médicos de família nessas localidades. Então, não só a distribuição, mas também quem é o profissional que está atuando. E um esforço que diversos países vêm fazendo em estratégias diversificadas para passarem a contar mais com médicos de família. Eu acho que nesse sentido chama atenção, então, o modo restritivo como o Brasil vinha atuando, e como se falava que só haveria um único caminho para ter o ingresso de médicos estrangeiros no Brasil. Isso não procede, né, quando a gente verifica a experiência de outros países. Então, é evidente que em regiões de maior necessidade, desde que haja
um processo de formação, um processo de acompanhamento dos profissionais que são provenientes de outros países, é viável você pensar em programas que consiga atrair estrangeiros. O que acaba acontecendo internacionalmente também é uma preocupação de que não haja uma migração de profissionais de países com mais necessidade, com mais vulnerabilidade, e, portanto, com um número menor de médicos, por exemplo, para países que já tenham melhores condições. Então, eu cheguei a estar em alguns debates sobre esse assunto e eram as entidades, as representações do governo sul-africano reclamando da atração que os Estados Unidos estava fazendo de médicos para lá. Então, é por isso que existe também uma iniciativa internacional que se chama de um Código Global de Práticas de Recrutamento de Profissionais, exatamente para evitar esses mecanismos que são conhecidos internacionalmente como um roubo de cérebros, né, uma drenagem de cérebros, e acho que vai ser interessante, porque a gente está fazendo esse resgate histórico desde a questão da escassez de profissionais e o porquê de atrair médicos estrangeiros, e mais para frente a gente vai conseguir entender também, então, que movimentos que o Brasil fez, que países que o Brasil procurou, porque em alguns momentos fica parecendo que foi somente Cuba que o Brasil procurou, e evidentemente não foi isso que aconteceu. E eu acho que ter essa dimensão mundial dos processos como vem acontecendo e o porquê que tem essa necessidade, então, de recrutamento internacional de trabalhadores, mas isso deve seguir um código de práticas em que vários países são signatários, inclusive o Brasil, nos ajudam a entender um pouco dos debates que estão acontecendo agora com mais médicos. Muito bem, Felipe. E então, para finalizar esse ponto ainda do contexto e das questões que surgiram, a gente teve experiências no Brasil anteriores, tudo isso não começou com o programa Mais Médicos, e aí eu te pergunto, Érica, o que é que a gente pode citar como principais exemplos dessas políticas? Então, desde a década de 70, a gente já tinha experiências brasileiras, né, de lançar políticas e programas pensando nessa interiorização de médicos, né? Então, em 76, a gente tinha um programa chamado PIAS, que era o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, que sempre estava nessa ideia também de interiorizar os profissionais médicos. Em 93 é lançado um outro programa também, o Programa de Interiorização do SUS, também tentando levar o que a gente chama de equipe mínima, né, para o interior. Aí, em 2001, é lançado um outro programa, o PITS, também é um programa de interiorização do trabalho de saúde. Então, a gente, desde a década de 70, vem com políticas tentando interiorizar, né, profissionais de saúde, fazendo incentivos financeiros e tal. Em 2011, é lançado o PROVAB, né, que é o Programa de Valorização dos Profissionais de Atenção Básica, que aí era também tentando, né, que fez a interiorização tanto de médicos, enfermeiros e dentistas. Uma peculiaridade para os médicos é que esse programa, quando o médico completava um ano dentro do programa, ele era bem avaliado, porque eles já eram supervisionados, ele já é um esboço, né, do programa Mais Médicos, ele já era um programa também mais encorpado em relação aos programas anteriores. E aí o médico tinha o direito a um bônus de 10% na prova de residência. Então, a gente teve um número de médicos brasileiros que fizeram parte do PROVAB, mas também a gente não conseguia ultrapassar muito de 3 mil médicos. Então, acaba que era o teto de médicos que o governo, né, o Estado brasileiro conseguiu interiorizar com esse programa. E a partir de então veio o Mais Médicos em 2013, sendo lançado. E aí o que é interessante é que ele lança a mão, como vários outros países, né, foram citados anteriormente, e lança a mão dessa questão de trazer médicos formados no exterior, né, trazer médicos estrangeiros. E aí foi a partir dessa escolha que a gente conseguiu trazer, né, colocar mais de 10 mil médicos, né, nas regiões do interior e também nas regiões de difícil acesso, também nas grandes cidades e tal. Então, a gente tem um processo histórico também dentro do Brasil, de várias políticas, né, de vários programas, tentando fazer esse provimento. Então, não é um problema de hoje, né, mas também é importante enfatizar que o programa Mais Médicos, de todos esses programas, foi o mais exitoso. Muito bem, Érica. Feito esse resgate histórico, eu queria voltar agora para o momento atual.
né, e toda essa polêmica que nós temos acompanhado pela mídia, e não só pela mídia, o que a gente tem sentido nas cidades, né? Os cubanos estão saindo rapidamente do país e um verdadeiro vazio assistencial parece que já se dá. E aí eu pergunto então a Felipe novamente sobre as medidas tomadas pelo atual governo, né? Nós acompanhamos o lançamento de um edital às pressas, né, de urgência para tentar suprir essa necessidade que foi criada, mas, para além disso, quais são as expectativas do que nos espera, né, na continuidade do programa Mais Médicos, na ocupação desses espaços que foram deixados pelos médicos e pelas médicas de Cuba? O que é que tu acha, Felipe? Ori, eu acho que é bem importante a gente falar desse momento atual, mas estamos com a necessidade de um momento histórico hoje também. Eu vou só complementar um pouquinho aí o momento que a Érica estava trazendo, porque eu acho que voltou à tona de forma muito contundente agora no debate a questão de por que foi feita uma cooperação com Cuba, né? E aí fica parecendo que no momento de formulação do Mais Médicos já havia desde o início uma ideia de fazer o acordo com Cuba. E isso não procede, né? Não procede. Se você vê o histórico, por exemplo, foram feitas missões em diversos países. Se foi a Espanha, onde a Sociedade de Medicina de Família da Andaluzia tinha interesse que os médicos espanhóis viessem para o Brasil, por uma situação de um importante desemprego por lá. Se foi a Portugal e chegou a se pensar num acordo recíproco de reconhecimento de diplomas para que médicos portugueses viessem para o Brasil. A Argentina também houveram diálogos. Então, por que Cuba, né? Porque é um país que, na época, tinha 6,7 e hoje tem 8 médicos a cada 1.000 habitantes. Às vezes eu ouço alguns debates com as entidades médicas e eles falam assim, por que o médico, para entrar em Cuba, ele precisa ou não precisa de revalida? Cuba não precisa do médico de outros países, porque eles têm 4 vezes mais médicos que o Brasil, né? Então, tentou se dar um ar meio conspiratório a essa relação que não procede, né? Houveram diálogos com a OPAS, diálogos entre os países que não procedem. Agora, o que é fato é que foram colocadas condicionalidades para participar, para a continuidade da participação de Cuba no programa que eram inviáveis. Não dá para entender porque foi posta à prova a qualidade dos médicos cubanos se eles passam por uma avaliação para entrar no programa, se eles têm o seu diploma e toda a sua documentação checada para entrar no programa, e principalmente como a revista Época documentou a partir de questões ao Ministério da Saúde, não houve nenhum erro dos médicos cubanos nesses 5 anos aqui no Brasil. Então, por que a condicionalidade de algum tipo diferente de avaliação com eles? Até porque os médicos cubanos são supervisionados, assim como todos os profissionais do programa. Por que colocar exigências nas relações de questões que foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso no momento que votou a lei? Então não cabiam essas exigências. E como o próprio Ari colocou, fica claro que foi isso que levou à saída dos médicos cubanos. Eles saem e cria-se, evidentemente, um grande vazio assistencial. Aquelas cidades que historicamente estavam sem profissional, uma carência enorme, e isso passa a ter resposta com o programa Mais Médicos, começam a cair as internações porque os problemas de saúde deixam de ser agravados. Agora a gente chega num momento de novo de desassistência nessas cidades. São mais de 400 cidades onde o único médico, ou os únicos médicos nas equipes de saúde da família eram cubanos. Então, evidentemente, uma situação de desassistência. E se vê repetir um filme que é dos outros editais. Sempre que foi lançado edital para participação de brasileiros, assim como qualquer coisa na internet, né? Eu queria que alguém me contasse algo aí que se oferece na internet que não tem uma grande procura no primeiro momento, ainda mais uma possibilidade de emprego com uma remuneração acima da remuneração média das equipes de saúde da família. Então, sempre os dados foram muito chamativos de inscrições no programa. Agora, clicar no nome do município no computador, no celular, é muito diferente de percorrer a distância que precisa para chegar até esse município,
começar a trabalhar nesse município e ainda mais, ficar pelo menos 3 meses. E eu acho que é um tempo que vai nos ajudar bastante a avaliar esse edital. Agora, 3 meses acho que já vai ser o tempo suficiente para avaliar como que vai ser o comportamento da inscrição desse edital. O próprio Ministério da Saúde falou em 2017 que a perda era de pelo menos 40% dos médicos brasileiros nesses processos. E a gente já vê começar a pipocar por aí uma série de matérias relatando isso, seja porque os médicos clicaram no nome do município que não tinham ideia de onde era, seja porque não entendiam as regras do programa, e as regras são claras. O médico tem que ficar 32 horas semanais na unidade básica de saúde, não tem outro tipo de negociação quanto a isso, seja porque, evidentemente, são áreas que historicamente tinham uma grande dificuldade de atração. Então, é precipitado e é quase uma brincadeira com a nossa inteligência divulgar dados de grande adesão a esse edital nesse momento. Vejam que das ditas 8 mil, pouco mais de 8 mil vagas ocupadas, até o momento menos de 1.000 médicos se apresentaram. Certamente esse número vai crescer de 1.000, porque eles têm ainda essa semana inteira para se apresentar, mas certamente não vai ocupar todo esse percentual que está se alardeando e está se tentando tomar como verdade do que já foram ocupadas de vagas. O que vai acontecer é que vai se lançar um edital na segunda semana de dezembro, e aí sim, novamente, vai ter uma grande procura de brasileiros formados no exterior, e aí sim, novamente vai ter uma ocupação, mas, enfim, permanecem, têm o perfil necessário para estar atuando nessas localidades, e por que não vai se exigir a avaliação desses brasileiros formados no exterior, se está se exigindo a avaliação dos médicos cubanos? Ô, Érica, aproveitando a deixa da análise que Felipe traz muito bem para a gente, me parece que nos últimos dias a gente já tem visto o posicionamento de alguns setores da gestão de saúde nos municípios, né, que é quem sente o impacto direto da presença ou não do médico, da médica ali no município. O que é que a gente tem acompanhado sobre isso, Érica? Então, né, a gente já tem uns dados que foram divulgados na quinta-feira, né? Hoje a gente está gravando no sábado. E aí foi divulgado que só 940 médicos tinham sido validados, né? É interessante a gente fazer só uma revisão como são esses termos, né, do edital, porque às vezes, por exemplo, a imprensa, o governo também coloca, tantas vagas foram preenchidas, né? Mas o que é que isso significa, né? Porque quando o edital do programa ele é lançado, né, tem a inscrição. Então, era isso que o Felipe estava falando, né? Porque sentar na frente do computador, né, clicar e fazer a inscrição, clicar no município é uma coisa. Isso aí são os médicos inscritos. Quando o médico já está, né, colocado no seu município de trabalho vai ser esse, aí o médico foi alocado. Quando o médico se apresenta no município, tipo, fiz minha inscrição, escolhi tais e tais municípios, mas o sistema me colocou em Cabrobó. Depois que eu pego o carro e chego em Cabrobó, apresento os meus documentos, o município entra no sistema e coloca aquele médico se apresentou no município, esse médico está validado. E a partir dessa validação é que os médicos iniciam o trabalho, né? Nas unidades e tal. Então, isso é um caminho longo, né? Desse processo do edital. E aí é dessa maneira que a gente às vezes não entende quando o governo e quando a mídia coloca que é esse número, né, de tantos médicos que têm interesse, né? Que não significa que são os médicos que no final das contas vai estar lá trabalhando. Então, a gente teve, na verdade, só 940. Na quinta-feira, tinha sido divulgado 940 médicos foram validados, né? E apenas 230 tinham iniciado suas atividades. Então, isso significa que apenas 3% dos médicos, né, das mais de 8 mil vagas ofertadas, nem chega a 3% dos médicos tinham iniciado, né, a sua atividade. Nessa quinta-feira, teve uma reunião que é chamada a reunião da tripartite, né? Que é importante também a gente explicar um pouquinho
esses termos, né, para quem não é da saúde coletiva, quem não está por dentro da saúde pública, mas é tão importante para todos nós brasileiros, né, entender como funciona o SUS, né. Essa reunião tripartite, né, ela se chama desse jeito porque ela tem a participação do governo federal, do estadual e do municipal, né. E aí essas reuniões acontecem mensalmente em Brasília e tem o objetivo de fazer a mesa mesmo de negociação, articulação, decisão das políticas de saúde, né? E como é que elas vão ser operacionalizadas no final lá no SUS. Então, o CONASEMES, na reunião tripartite que teve essa quinta-feira, também explicando o que é CONASEMES, né? O CONASEMES é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, é o conselho que representa todas as secretarias de saúde de cada cidade do país. Então, eles estavam lá representando os municípios, né? Que é nos municípios que os médicos se apresentam, começam a trabalhar. Então, é lá que eles percebem se o programa está funcionando ou não está funcionando, né? E também percebem o adoecimento da população e tal. Então, o CONASEMES veio com uma denúncia muito importante em relação a isso, né? Tanto falando a questão de que pouquíssimos médicos tinham se apresentado e pouquíssimos médicos tinham iniciado as atividades, como também estava trazendo um dado que dos 8.363 médicos que tinham sido alocados, significa que aqueles médicos fizeram inscrição, mas que já estava com o município selecionado, pouco mais de 2.800 deles já trabalhavam na estratégia da família. Então, o que é que isso significa? Na verdade, a gente cobriu um santo e descobriu o outro, né? Então, a gente tira médico que já estava na estratégia de saúde da família para trabalhar dentro de mais médicos também na estratégia. Então, na verdade, a gente não somou novos profissionais à atenção básica aos postos de saúde, né? A gente está chamando de uma onda migratória de profissionais. Então, na verdade, a gente está tirando de um lugar e colocando em outro. Então, a gente está criando outros vazios, né? E aí é interessante essa questão, porque é um problema gravíssimo, né? O CONASEMES, ele colocou até, fez divulgação, isso está na mídia e tal, fazendo o estudo por estado, né? Por exemplo, no Amazonas, isso significa 50%. 50% dos médicos que foram alocados no estado do Amazonas são médicos que já trabalhavam na estratégia, então não chegaram médicos novos no estado do Amazonas. No Rio Grande do Norte representa 70%, no Pará representa 60%. Isso é uma situação realmente grave e acaba que a gente não solucionou o problema. Ô, Érica, eu acho que uma coisa muito interessante do que tu tá falando, e eu acho importante a gente pontuar, e na última vez a gente também falou sobre isso, é reforçar, e acredito que falo em nome de todos e todas nossos integrantes, mas de que essa crítica, quando nos apontamos isso que está acontecendo, a crítica não é ao profissional ou à profissional que está no ponto e adere ao programa porque achou mais interessante por qualquer motivo que seja, mas é uma crítica à política, né? A forma como ela está sendo conduzida, que é isso que determinando em último caso, né? Isso, aí é porque o que a gente quer no final é que o povo brasileiro seja atendido. Então, a gente não quer que saia um médico de um posto de saúde e vá para outro e naquele posto fique desassistido. Então, a gente pelo menos tem que ter um olhar para o problema, né? Não divulgar que o problema está solucionado, né? Como está sendo divulgado, o edital teve muito sucesso, 97% das vagas foram preenchidas, mas isso não significa que todos os postos que estão vagos vão ser 97% estão preenchidos, né? Não é isso, né? Na verdade, a gente está tendo uma migração de unidade para outra e a gente precisa também estudar essa migração dos métodos, do comportamento, né? Que a gente também já vem acompanhando ao longo dos anos e é um problema que é bem complexo e eu acho que é um desafio grande para a gente solucionar, né? Já que não vai ter mais os médicos cubanos para poder ir para essas regiões. Lembrando, Ari, até que o prazo final do início das atividades é 14 de dezembro. Então, assim, o final mesmo, pelo menos, porque eu acho até essa fala que Felipe fez, né, que a gente só vai ter mesmo o resultado final desse edital, eu acho que lá para fevereiro, né, dá uns 3 meses, e na verdade em março, que é quando começam os programas de residência, né, então vários desses médicos que são recém-egressos, né, da Faculdade de Medicina, quando eles passam na residência, eles têm também esse comportamento de largar o programa e ir para a residência. Então, só em março que a gente vai ter realmente
enfim, esse número mesmo e o cenário real, né, dessa desassistência dentro da atenção básica, né? Tudo bem. Felipe ia falar alguma coisa? Não, eu acho que o que acontece? A gente já está vendo os efeitos, né? Então, estão surgindo muitos relatos aí, né? De situações de desassistência, Isso. cidades do interior. Então, se tentou vender uma imagem que o edital era uma resposta rápida, mas quando, numa previsão otimista, a gente coloca que março é um momento para fazer um balanço verdadeiro do que acontece com esse edital, veja quanto tempo as populações vão ficar desassistidas. E se março é o mês do panorama, imagina quanto tempo mais os médicos vão demorar para chegar nessas localidades. É um quadro catastrófico. Exatamente. E tô lembrando agora que eu vi no seu Twitter essa semana, Felipe, que primeiro o novo governo já anunciava o menos médicos, né, com a saída dos cubanos, e o que Érica falou agora sobre a mudança do vínculo de profissionais que já trabalham na atenção básica, passamos até agora os mesmos médicos, né? Porque a gente não vai mudar muita coisa, não é isso? Isso, os mesmos médicos só mudaram de posição. Muitas vezes é no mesmo município, viu, Ari? Eles Isso. saíram de uma unidade de saúde que estavam com um vínculo direto com o município e foram para outra unidade de saúde pelo Mais Médicos. Então, é algo realmente que, imagine, na prática, para a população, só muda a comunidade que está desassistida, mas a quantidade de médicos no município continua igual ou, na verdade, caiu porque os cubanos foram embora, né? Cai a Exato. quantidade de médicos e alguns médicos só trocam, os mesmos médicos trocam de lugar dentro do município. O Ari, Muito deixa eu bem. só Oi, complementar Érica, uma diz. questão que é interessante, assim, que na reunião da tripartite, aí uma das soluções do Ministério da Saúde foi fazer um mutirão de ligações, né? Porque é um número realmente muito baixo, né? Nem menos de 3% dos médicos terem começado as suas atividades, né? E a gente precisa de saúde para ontem, né? E aí, isso na quinta, né? Aí na sexta já melhorou um pouco os números, né? Então, chegou até mais de 2.000. A divulgação do Ministério da Saúde foi um balanço até às 17 horas da sexta-feira de ontem. E aí eles colocaram que 2.085 médicos se apresentaram no município. Então, não sei se eles já começaram na quinta de tarde a fazer as ligações, mas pelo menos da quinta para sexta teve um aumento das apresentações no município. Mas mesmo assim, a gente ainda tem 151 vagas que nem sequer nenhum médico colocou que tem interesse. E aí isso é bem importante a gente enfatizar, sabe? Porque essas vagas são todas no norte, estão no Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. São 28 municípios que até o momento nenhum médico se interessou aí, e 9 de 6, né, que são as áreas de saúde indígena. E aí eu ainda enfatizo que dentro desses 28 municípios está o município de Melgaço, por exemplo, que é o pior IDH do Brasil. Então a gente ainda assim está com uma dificuldade, mesmo tendo esse número grande de inscritos, ainda tem áreas no Brasil, principalmente no norte, lugares de extrema importância, né, para a gente garantir a saúde dessa população. E ainda assim estamos sem médico e até agora nenhum médico se colocou interessado para ir para essas regiões. É muito simbólico isso, né? Bom, vamos caminhar no nosso programa. Esse é um tema que a maior parte de nós gosta e acompanha, não é de hoje, e vocês são dois exemplos importantes disso. Vamos para as perguntas, né? Nós combinamos, surgiram tantas questões ao longo dos últimos dias, no nosso Twitter, por e-mail, que a gente achou interessante trazer algumas dessas perguntas para ser um pouco comentada aqui, né, de uma maneira breve, por conta do tempo. Mas eu vou ler algumas delas e aí vou jogando para vocês comentarem um pouco, né? Inclusive, algumas delas eu vou até apontar que a gente já respondeu. E aí, a primeira pergunta foi do Tiago Millet, e aí ele pergunta qual o principal atrativo para a participação no Mais Médicos? Financeiro? E aí, Felipe? Isso é interessante, Ari, e obrigado pela pergunta aí, Thiago. Porque isso já é um objeto de estudo há um certo tempo. A UFMG, por exemplo, detectou que existiriam 3 fatores
principais para atrair médicos brasileiros, principalmente os recém-egressos, para atuar em localidades tidas como mais remotas, né, mais distantes, que no caso foram a questão da remuneração, acho que essa sempre é colocado como um fator importante, a questão da possibilidade de auxílio para morar nessas localidades e a questão do incentivo ou pontuação adicional para ingressar nas provas de residência. Então, esses 3 itens foram tidos em pesquisa e vejo que isso foi mais valorizado pelos recém-egressos entrevistados do que, por exemplo, vínculo trabalhista ou mesmo as condições das unidades de saúde. Acho que foi um estudo que chamou a atenção, né? E chama atenção também que um dos estímulos principais, que era a pontuação na prova da residência, ele foi retirado no segundo semestre de 2016, que foi o que significou a extinção do Provab. Portanto, isso é mais um fator para a gente ter certeza quando afirma que muitos médicos vão sair em fevereiro do programa, porque em março vão querer a residência. Se houvesse a pontuação adicional, eles poderiam até esperar um ano para somente em 2020 ingressar na residência. Mas certamente, se passarem agora, eles vão abandonar o programa. E aí é claro que o financeiro pesa, né? Veja aqui, a gente conversou com vários médicos no interior do estado da Paraíba, a Érica trouxe alguns dos dados do Conasens. O Conasens também divulgou que 60% dos médicos que se inscreveram na Paraíba e que foram alocados nas vagas já estavam em equipes de saúde da família, então 60% de mesmos médicos aqui só estão mudando, pulando de um galho para outro galho, né? De uma unidade para outra unidade, e certamente o financeiro pesa, porque a média nacional de remuneração na saúde da família é de 8 mil. Esse índice é nacional, aqui na Paraíba é menor que isso, e aí você tem uma bolsa de 11 mil e uma bolsa do Ministério da Saúde, acabam sendo fatores importantes, né? A garantia do pagamento. Então, eu acho que esse é um atrativo importante. Claro que tem o atrativo da especialização, claro que tem o atrativo de estar contribuindo em regiões de maior necessidade, mas me parece que o financeiro é bem importante também. Muito bem. Uma segunda pergunta, e eu vou direcionar para tu, Érica, é de Juliana Matos, e ela pergunta, o programa Mais Médicos impacta na formação dos médicos de família ou a supervalorização do especialista em detrimento ao generalista é discutida pela classe médica? E aí, Érica? Então, oi Juliana, tudo bem? Deixa eu lhe dizer, então, essa questão do Mais Médicos impactando a formação, né, dos médicos de família, teria um impacto imenso se tivesse tido continuidade a questão da formação, né, do programa. O programa Mais Médicos, como foi explicado no primeiro episódio, ele é dividido em 3 eixos, né? Então, tem o eixo provimento, que foi tudo que a gente falou hoje, em relação a esse eixo, né? Tem o eixo de formação e o eixo de infraestrutura. No eixo de formação é que a gente vem discutindo a questão da graduação e da residência. Então, a partir do momento que teve a quebra, né, do governo Dilma em 2016, houve uma parada da discussão, né, e enfim, não se deu continuidade, na verdade, a essa política, né, a questão da formação. Então, existia um investimento, né, o programa ele já previa a questão de garantir uma vaga, né, de residência para cada egresso da Faculdade de Medicina e também obrigava todo mundo a passar pela residência de Medicina de Família. Então, a gente ia conseguir fazer, né, uma formação em massa, né, de médicos de família, e a gente ia conseguir, sim, mudar muito a formação de médicos de família do Brasil, como também a formação de profissionais dentro da atenção básica e o cuidado das pessoas dentro da atenção básica. E aí isso vem muito também nessa discussão do médico especialista e do médico generalista. Eu não gosto muito também desse termo, assim, sabe? Médico especialista em detrimento do generalista, ou generalista em detrimento ao especialista. Eu acho que não tem um versus o outro, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer é um estudo da demanda
no país, né, a gente sabe que realmente o médico generalista consegue cuidar da maior parte, né, do adoecimento de uma população, então a atenção básica consegue responder 80% do adoecimento daquela comunidade. Então a gente precisa sim investir muito na formação do médico generalista, mas quando a pessoa adoece de uma certa forma que a atenção básica não resolve, a gente precisa encaminhar para o especialista. Então tem o seu lugar de importância. O problema é que a gente faz uma formação voltada para as subespecialidades, né? Então, isso é um erro da nossa formação, um erro histórico da nossa formação. E aí a gente, na verdade, isso é discutido sim na categoria médica, né? Mas é uma grande disputa. Então, hoje a gente tem uma discussão e a maioria da categoria médica e das grandes corporações defende essas subespecialidades, enquanto se você for pensar mesmo no cuidado, a gente precisa de formar mesmo, são os médicos generalistas que conseguem dar conta da maior parte do adoecimento, né? Não desvalorizando dessa forma também, não é a defesa da desvalorização dos especialistas, mas a gente colocando cada um no seu lugar, né? É isso. Muito bem, eu tenho mais duas perguntas aqui que eu quero encaminhar ao Felipe novamente, mas eu peço permissão a vocês para uma rápida leitura das outras perguntas, porque grande parte delas, eu acredito que do rico debate que foi feito hoje, muito já foi falado sobre isso, né? E eu, por exemplo, vou chamar a atenção aqui, a gente teve uma mensagem do PV Oliveira, que eu acredito que é o mesmo que nos mandou um e-mail, o Pedro Vitor, eu acredito, que pede para a gente aprofundar os posicionamentos do Mandetta com relação ao programa Mais Médicos e o tal projeto de médico de carreira. E aí eu sugiro até que ele deve ter escutado até, mas a gente fez um programa, um episódio específico sobre o perfil do Mandetta e que desde sempre muito crítico ao programa, né, quando era deputado ali, e certamente vamos voltar a falar sobre as políticas defendidas por ele. O Pedro Guedes perguntou sobre a possibilidade de êxodo em março por conta das residências, isso também foi muito falado aqui, né? A Pamela Brandão, que pergunta sobre o baixo número de ocupação efetiva das vagas, também foi falado sobre isso. A Juqueige, acredito que seja assim, ela pergunta sobre um relato onde mais de 1.000 cidades onde havia médicos cubanos que foram excluídos do novo edital, né? E o que isso pode causar de ausência. E o Pedro, que pergunta, na realidade ele diz que notou uma bancada composta muito por médicos do Nordeste, Rio Grande do Sul, acho que ele falou Mato Grosso do Sul, ainda não tem, e pergunta por representante de São Paulo, nosso amigo Gaúcho, apesar de ter esse nome e ser pernambucano, mas ele mora em São Paulo e responde por ali. Mas para finalizarmos esse bloco de perguntas, eu direciono... Gaúcho mesmo sou eu, viu, Ari? E gaúcho mesmo é Felipe, que mora na Paraíba. Muito bem. Estamos bem misturados. E aí eu direciono, voltando às perguntas, a gente teve duas perguntas, Felipe, da Giovana e do Augusto Carvalho, mais ou menos com o mesmo conteúdo, que perguntam sobre formação médica, né? A Giovana pergunta se a interiorização das escolas médicas já apresenta resultados e se isso é uma solução. E o Augusto Carvalho, que pergunta se existem alternativas para a educação e formação de novos médicos. Certeza que isso é assunto para outro podcast, mas o que é que a gente pode passar para eles, Felipe? Vamos falar rapidamente, então, o que eu tenho dito sobre esse assunto, acho que a Érica já trouxe elementos bem importantes, é que a resposta para diminuição ou saída de médicos estrangeiros no programa Mais Médicos estava no próprio programa Mais Médicos, desde o início. Desde o início isso foi pensado, desde o início foi colocado que o provimento é emergencial, desde o início foi colocado que ações de médio e longo prazo, ações estruturantes, eram as ações da formação. A questão é que houve um lobby fortíssimo da corporação médica, que passou a hegemonizar o governo a partir do segundo semestre de 2016, que fez com que essas ações não tivessem continuidade. Mas, felizmente, as ações que foram desenvolvidas entre 2013 e 2015 me parece que têm tido um sucesso bem importante. Eu, inclusive, tenho pesquisado isso e tenho visitado os cursos de medicina que foram criados em virtude do Mais Médicos, e comparando esses cursos aos cursos mais tradicionais, aos cursos mais antigos, aos cursos que
ainda não sofreram a influência das diretrizes curriculares de 2014, que foram publicadas em virtude do programa Mais Médicos, me parece que esses cursos novos estão conseguindo, sim, dar uma resposta muito interessante no sentido, primeiro, de ter um perfil de ingresso diferente de estudantes nesses cursos. Então, tem uma participação maior de estudantes que são da chamada primeira geração universitária, que são aqueles estudantes que ainda não têm nenhum parente, pais, enfim, com formação universitária, e pelo fato desses cursos novos de medicina criados no interior em virtude do Mais Médicos terem inclusive critérios de atração de estudantes daquela região, isso tem possibilitado esse ingresso de estudantes com um perfil diferente, e que as evidências internacionais demonstram que eles têm uma tendência maior de se fixar e permanecer nessas áreas de maior necessidade. É claro que a gente vai ter que estudar o comportamento no Brasil, ainda não se formaram as primeiras turmas, mas isso já é uma constatação importante. Uma segunda constatação que, por exemplo, eu estava lendo a entrevista do Drauzio Varela hoje, ele estava falando muito do vazio criado pela saída dos médicos cubanos e como ele não acredita que essas vagas vão ser preenchidas pelos médicos brasileiros, e ele fala uma coisa muito importante que a concentração histórica de cursos de medicina nas capitais, e até 2013, pasmem, a gente tinha mais vagas de curso de medicina nas 27 capitais do país do que no restante dos outros 5.550 e poucos municípios. Essa concentração faz com que tenha dificuldade do médico formado na capital, que vivenciou pouco a atenção básica e, portanto, ele fica numa dependência de uma certa tecnologia hospitalar, sem o que ele se sente inseguro para trabalhar na atenção básica. Então, essa concentração histórica dificulta essa presença maior de médicos no interior. E o fato de hoje, com o Mais Médicos, nas suas ações até 2015, ter feito com que a gente tenha mais vagas de curso de medicina no interior, também ajudam a vislumbrar uma presença maior de médicos nessas localidades. Mas então, só para começar a introduzir esse assunto da questão da formação médica, que eu acho que merece aí um programa especial também. Certamente, Felipe e Érica, vamos voltar a debater tanto Mais Médicos quanto a educação médica mais para frente. Por hora, acho que já é hora de a gente começar a finalizar nosso episódio de hoje. Certamente, como falei, que vamos retomar os próximos meses, como ficou muito claro aqui, vão trazer novidades importantes com relação a isso. E não adiantava a gente querer esgotar, nem conseguiríamos esgotar esse assunto agora, né? Reforço a todo mundo que nos escuta que a nossa intenção é debater, né? Estamos abertos ao diálogo, à crítica, às sugestões, porque a gente quer fazer um espaço de informação qualificada, de diálogo de verdade. Então, sem perda de tempo, passo a palavra a Felipe e depois a Érica para finalizar e se despedirem. Felipe. Ari, tinha a pergunta ainda da Ju Cage, né? Que ela tinha falado da questão de 1.000 municípios, tá circulando aí Perfeito, uma informação Felipe. Disso. Pode falar, aproveite e responda a Ju. Aí eu finalizo já comentando isso, que é Boa. o seguinte, esse edital, ele abordou as vagas deixadas pelos médicos cubanos, e foi só pelos médicos cubanos que saíram agora, né, pelas condições impostas. Mas já existiam situações que os médicos tinham adoecido, tinham que ter parado de participar do programa, já tinham vagas que os brasileiros tinham saído do programa desde o final do ano passado. Então, pelo menos a Folha de São Paulo estimou esse número em mais de 2.000 vagas, em quase 1.000 municípios. Então, tem se falado dessas cidades, e o que isso quer dizer? Tem muitas vagas que estão sem médico há muito tempo. Pior, além da desassistência que gera para a população, o Ministério da Saúde parou de pagar o recurso da saúde da família para esses municípios, então está sem médico e está sem o recurso para manter o restante da equipe de saúde da família. Vem há muito tempo, se criou uma grande expectativa no início do ano, quando foi lançado o edital para adesão de municípios, que até agora não foi publicado o resultado, e para surpresa de quase 1.000 municípios e de uma grande quantidade de gestores que achavam que essa situação ia ser suprida agora, de novo não foi suprida. Então, o buraco não era só da saída dos médicos cubanos de agora,
era de todos os médicos que saíram nos últimos tempos do programa, e a gente já falou que a evasão é alta, é de pelo menos 40%. Então, é menos médicos mesmo, e o que quer se propagandear de mais médicos é, muitas vezes, os mesmos médicos. Então, notem que não vai ser simples substituir essa lacuna dos médicos cubanos, que a gente vai precisar estar muito atento, acompanhando o comportamento desse edital, e que principalmente a gente possa discutir essas alternativas. Tem alternativa que o governo está falando que já existe desde 2011, a história do FIES, então que a gente possa ter alternativas de verdade, né, para resolver esse problema dessa situação que a gente já está vendo da desassistência agora. Mas por hoje, né, para o programa de hoje era isso. Agradecer aí mais uma vez esse diálogo muito, muito bom, e que a gente possa seguir debatendo temas que são tão importantes para a saúde pública e para o nosso Sistema Único de Saúde. Muito bem, Felipe. Pode emendar, Érica. Então, só para concluir, então, essa fala de Felipe, isso significa, né, pegando esses já 1.000 vagas que já estavam, né, sem médicos, somando com dos médicos cubanos, a gente tem quase 10.000 postos de saúde sem médicos, né? Então, a gente tem uma questão importante para trabalhar e, enfim, para acompanhar, né, como brasileiro, de como é que vai ser a resolução, né, desse problema, né? Que isso significa que uma boa parte da população está sem assistência médica, né? Então, e essa questão de estar sem médico e ainda não recebe o recurso, é a mesma coisa que estar, né, chutando cachorro morto, né? Então, não tem médico e ainda não receber recurso para pagar o enfermeiro, enfim, de garantir todos os outros profissionais que também são super importantes. Então, é uma questão, um desafio grande, e aí a gente tem que sim acompanhar quais são as medidas de que o governo vai tomar para resolver essa situação, né? Mas, enfim, estamos dando final aí a esse podcast. Foi uma oportunidade maravilhosa estar discutindo com vocês, uma conversa super gostosa. Mas vamos voltar, com certeza, a discutir o programa Mais Médicos e também formação médica. Né? Estou aí à disposição para conversar, também para dialogar. Massa, Érica. Oi, Felipe. E tu tinha falado no Twitter, mas o melhor Twitter dessa semana foi o da Democracinha, né? Minha vida amorosa é tipo Mais Médicos. Um monte de gente se interessa, mas ninguém comparece. Foi. Eu tinha esquecido, mas esse foi o premiado mesmo. Bom, com essa passagem aí de Felipe, a gente encerra por hoje. Eu me despeço aqui de todas e todos. Mas antes gostaria de reforçar o pedido que a gente tem feito a vocês, né? À exceção do Deezer, que a gente ainda não foi aceito, mas estamos nesse aguardo. Aparentemente, em todos os outros maiores agregadores de podcast já estamos inseridos. Desde o Google Podcasts, Spotify, iTunes, os agregadores que são aplicativos do Android, do iOS. Enfim, então a gente pede que todo mundo assine em todas as plataformas, nos avalie positivamente, comente, compartilhe, nos escreva, né? Eu falei do nosso site, do nosso e-mail. Isso tem sido muito importante para a gente ir direcionando para a construção desse podcast cada vez melhor. Nós temos curtido muito toda a interação que tem gerado nesses últimos dias. E a ideia de criar o Medicina em Debate, ela surgiu muito disso, né? Da necessidade de gerar informação e conteúdo de qualidade para travar o bom combate em um mundo dominado hoje pelas fake news, né? Vimos a nossa eleição como se deu e em outros cantos do mundo. Lembro do nosso site, mais uma vez, que segue em construção, mas é um espaço onde a gente vai concentrar áudios, arquivos de referências. Alguns dos arquivos que foram citados hoje como referência também estarão lá disponível, né? E aproveito o espaço para mandar um abraço para os amigos e amigas que têm nos apoiado ao longo dessa caminhada que ainda é curtinha, muito recente, mas que tem empolgado, né? Dessa vez o nosso abraço vai mais uma vez para o pessoal da Podosfera, em particular para Letícia e Tiago, do podcast Pistolando, que gravaram há alguns dias um episódio com o nosso Pedro e que deve ir ao ar, acredito que nos próximos dias durante essa semana. Bom, tchau, Érica, tchau, Felipe, e até logo, pessoal. Tchauzinho, tchau a todos e a todas.